Olá, turma. Boa tarde a todos. A gente vai estar dando continuidade aqui ao nossa aula, nossa quarta aula agora. A gente parou, né, no nosso módulo 2, onde nele a gente vem falar, né, sobre qual a importância do dinheiro, né, para que o dinheiro serve, certo? Economia. E aí a gente chega, né, se o dinheiro não existisse. Tá, esse aí foi o encerramento do nosso módulo 2. Hoje a gente vai dar início, né, e vamos iniciar o módulo 3, tá, que é o penúltimo, né, da fase de vocês. Nesse módulo a gente vai trabalhar mais a parte da consciência, né, dos custos e gastos que uma pessoa deve se atentar para não faltar, certo? Tanto que a própria ideia inicial é saiba usar para não faltar, tá? Então a gente diz o seguinte, né? Ninguém duvida que comer, consumir e gastar sem pensar no amanhã seja relaxante e prazeroso. Mas fazer isso de um hábito pode ser uma ruína para as economias e a sua saúde. A gente vai ver, né, aqui um breve vídeo sobre a questão do consumismo, né, onde ele fala o seguinte: quanto custa o seu consumo? O consumo faz parte da nossa vida desde que nascemos. Consumimos ar, água, alimento, serviços essenciais e produtos diversos. O consumo é essencial para a nossa sobrevivência e nos beneficia quando nos proporciona conforto. Melhora a qualidade de vida, movimenta a economia, gera empregos e impulsiona avanços tecnológicos relevantes à evolução da sociedade. Esses são alguns dos impactos positivos do consumo. Mas será que adotamos um padrão de consumo racional, eficiente e sustentável? Ou seja, estamos gerindo um recurso da melhor forma possível para que não só para pagar os boletos no fim do mês, mas também para garantir acesso e a sobrevivência das gerações atuais e futuras? Ou será que alguém paga ou ainda pagará pelas escolhas que fazemos no dia a dia? Então, para a gente iniciar, a gente vai ver esse breve vídeo, certo? E a gente vai discutir um pouco depois sobre ele. Por ser causa de crimes contra a humanidade, guerras territoriais e exploração humana. E naturalmente todos esses problemas nos fazem pensar o que seria do mundo na ausência dele. Então, let me rewind and explain how I got here. My name is Rob Greenfield, and I'm an adventurer and an activist. Talk about trash. Do you know where your trash goes, by chance? You know where your trash goes? Normally, I live a near zero waste life. But lately, people have been calling me the trash man, or the trash monster, trash former, or trashtronaut. I've been living just like the average American for the last month in New York City. Eating, shopping, consuming, just like so many of us are used to. With one big exception, I've been wearing every single piece of trash that I create everywhere I go. I actually tried this thing still. Now I know what you might be thinking. What about the smell? Well, I clean everything before wearing it, and don't worry, toilet paper goes down the toilet as usual. Now to the big question. Why am I doing something crazy like this? The average person in America creates about 4.5 pounds of trash per day. That's 135 pounds a month, and most of us just toss it in the trash can and never think twice about it. God, what is in there? 30 pounds? I don't know. And that's just one of us. I get it. Life is fast, and we're all busy. So we keep
shopping and consuming, creating more and more stuff we don't need. What's even crazier is that for every garbage can we put on the curb, 70 garbage cans worth of waste were made up the production line just to create that garbage in the first place. What we do actually see is just the tip of the trash iceberg. To make all this stuff, we cut down our forests, blow up our land, leak oil and pollutants into our oceans, release toxins into our air, and cause extinction of other species. Most of our waste ends up right in the landfill. Sadly, items that decompose in nature won't break down in the landfill, meaning they'll exist for thousands of years. You might be thinking that it would all be okay if we would just all recycle. True, recycling is a part of the solution, but sadly, it's the highly resource and energy intensive process. It's been hard enough just wearing my own trash for a month. Imagine how the planet feels serving as the trash suit for the entire human race. The good news is that all the trash that I'm wearing could have been avoided or kept from the landfill. All it takes is some simple changes in lifestyle, some planning ahead, and speaking up for what you believe. In Germany, people have even created zero-waste supermarkets. I'm gonna stop using plastic bottles and plastic bags. I'm gonna tell my mom to stop buying them. I'm gonna stop using plastic straws. Millions of people are waking up and realizing our personal responsibility, and that reducing our waste saves us money and allows us to live a happier, healthier, and more sustainable life. Então aí a gente tem um vídeo, né, mais de conscientização, né? Um vídeo de conscientização onde a gente vê e já sabemos o que a gente tem que já fazer. Não é de agora que a gente vem falando sobre, né, sobre essa questão de poupar, de economizar, de reciclar, né, aquilo que a gente consome e produz, né? O que sobra para poucos, falta para muitos. Aqui ele fala, embora uma espécie humana se auto-intitule a mais racional entre todas que habitam o planeta Terra, nossa forma de gerir os recursos que nutrem e sustentam a vida não corresponde a essa descrição. Os dados a seguir evidenciam uma desigualdade preocupante. Enquanto uma pequena parcela da população consome de forma desmedida e gera bastante desperdício, muitos seres humanos não conseguem ter o mínimo o necessário para viver. Tá? Então aqui a gente vai ter água, energia, alimento, algumas informações aqui da nossa ideia, né? Só que antes disso, a gente tem aqui algo a mais. Tem um documentário, gente, importante para a nossa ideia, que eu acho interessante para a gente trazer na aula de hoje, certo? Que é o seguinte. Vou deixar para passar, que não está aqui na minha... Eu tinha salvo, mas eu acabei apagando a página, né? Vou deixar para passar na próxima aula. A gente vem para cá. O recurso essencial é a água, né? A sobrevivência, a água cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Entretanto, apenas 0,02% desse total está disponível para o consumo em lagos e rios que abastecem as cidades. Que, de acordo com o Instituto Trata Brasil, a cada 100 litros de água capturada na natureza,
e tratada para se tornar potável no país, quase 40 litros se perdem por causa de vazamentos nas redes, fraudes e desvios e outras razões. Até na distribuição de água existe corrupção, né? Existe roubalheira até na distribuição da água, certo? Então a gente diz o seguinte aqui. Em 2018, essa perda chegou a 6,5 bilhões de metros cúbicos de água, o que equivale a 7.100 piscinas olímpicas desperdiçadas por dia. É muita coisa, né? O volume desperdiçado seria suficiente para abastecer 30% da população brasileira por um ano, cerca de 60 milhões de pessoas. Os prejuízos econômicos desse desperdício chegam a 12 bilhões de reais, valor equivalente ao total investido anualmente em água e esgoto no país. Enquanto isso, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões de cidadãos não dispõem da coleta de esgoto, gerando poluição e causando doenças que já poderiam ter sido erradicadas do país. Então a gente vê que é muito difícil, né? A gente está trabalhando num ritmo muito lento, porque há muito desperdício e muita corrupção, muita coisa ruim aí para atrapalhar o andamento das coisas, né? Então ele fala o seguinte, ó, a vida moderna depende do consumo de energia, no caso agora a gente já está falando sobre energia, para viabilizar serviços como iluminação noturna, refrigeração e aquecimento de água e alimentos, climatização e higienização de ambientes, comunicação, entretenimento e transporte. O Sol é a fonte mais abundante de energia disponível no planeta. Entretanto, apenas 1% da energia utilizada no mundo provém diretamente da captação de raios solares. Aproximadamente 80% da energia global ainda é proveniente de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e queima de carvão. No Brasil, essa produção é de 60%, ou seja, 40% da nossa energia provém de fontes renováveis, como hidrelétrica, biomassa, energia solar e eólica. Nesse desafio, no entanto, é garantir a eficiência energética. O que seria eficiência energética? Relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para a sua realização. Certo? Aí ele diz o seguinte, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação e Energia, a ABESCO, entre 2015 e 2017 desperdiçamos 143,6 milhões de gigahertz e equivale a 1,4 vezes a produção da usina de Itaipu binacional. Em um ano, energia suficiente para abastecer por um mês uma cidade como Londrina, no Paraná, com cerca de 500 mil habitantes. Financeiramente, esse desperdício equivale a 61,7 bilhões de reais, valor suficiente para instalar geradores de energia solar para abastecer com energia limpa e renovável 1 milhão de pequenas empresas ou 5 milhões de residências, gerando até 95% da redução na conta de luz para cada instalação e garantindo fornecimento para os 2 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à energia. De acordo com os dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil o principal motivo para essas perdas é a desatualização de maquinária industrial e de lâmpadas e eletrodomésticos. E o alimento diz o seguinte, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, da sigla em inglês, FAO, o mundo produz atualmente cerca de 2,5 bilhões de toneladas de grãos a cada ano. Milho, trigo, arroz e soja são, nessa ordem, os grãos mais produzidos em todo o planeta, em quantidade mais do que suficiente para alimentar os 7,6 bilhões de seres humanos que nele habitam. Entretanto, quase 1 bilhão de pessoas ainda passam fome. No total,
de alimentos que produzimos atualmente, cerca de 30% são perdidos ou desperdiçados. As perdas ocorrem geralmente nas fases de produção, armazenamento e transporte, correspondendo a 54% do total. Os outros 43% montantes desperdiçados estão ligados à venda dos produtos e aos hábitos de consumidores. O prejuízo financeiro estimado em 750 milhões de dólares anuais, dinheiro suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas anualmente. Então a gente vê que o desperdício é muito grande, né, gente? É muito, mas muito grande mesmo, certo? Aqui a gente tem uma prática, né, de o que você tem a ver na história, na verdade. E aí eu vou deixar aí 5 minutinhos para que vocês leiam, certo? E tentem resolver aí o probleminha, né? Entender o probleminha que ele está trazendo aí na verdade. Então, vamos lá. Os vultuosos prejuízos de milhões de reais causados pelo desperdício de recursos começam pequenos, em cada residência, comunidade, bairro ou cidade. Se cada indivíduo fizer a sua parte, podemos mudar o quadro que analisamos anteriormente. Que tal calcular o custo de desperdício de sua casa? Água e energia. O valor da conta dividido por 30 é o custo do dia. Custo por dia. O valor da conta do dia dividido por 24 dá por hora. Custo por hora dividido por 60 no minuto. Então aqui eu vou trazer aqui para vocês, gente, a seguinte informação. A família comprou bananas R$ 5,00 a dúzia, cebolas R$ 4,00 o quilo, arroz R$ 6,00 o quilo. Em determinada semana, essa família desperdiçou uma banana, 2 cebolas e 200 gramas de arroz. Isso quer dizer que eles desperdiçaram no total de banana 41 centavos, de cebola 50 centavos e de arroz R$ 1,20, dando no total de R$ 2,60 de desperdício. Então você vê que realmente o desperdício de material dentro da família da gente começa, aí o desperdício do mundo vem daí, Então a gente precisa realmente ter consciência do que a gente está trabalhando e como a gente está trabalhando, porque senão a gente realmente vamos desperdiçar bastante. Vamos para cá. Que a gente faça É muito importante que a gente faça todos os dias a seguinte pergunta: estamos a serviço de quê? O desperdício é uma desordem cultural, social. Então, pode-se dizer que o desperdício é a cultura da desordem. Mais de 30% de todo alimento produzido no mundo, mais de 30% de tudo, não vai pro prato de ninguém. Isso é um fato. Bilhões de desperdício. E o bicho homem é o responsável Do que é abundante. É profanar
fome. Tem gente jogando comida no lixo. Desperdício é uma categoria moral. Desperdiçar é profanar o grande valor sagrado do que é abundante. E o desperdício é fruto de ignorância e de falta de consciência. O desperdício ele ocorre em toda a cadeia produtiva, na colheita, na armazenagem, no transporte, no varejo, no atacado e, por fim, na mesa do consumidor. E tem todas as etapas dessa cadeia que o alimento percorre, há desperdício. Então, mecanismos têm que ser criados para que a gente faça um stop nesse processo. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, nós desperdiçarmos tanto. É uma profunda má gestão dos recursos naturais que precisa ser mudada. A abundância é uma condição que é muito propícia para o desperdício. Quanto mais fartura, menos motivado cada um vai ficar para cuidar daquilo que realmente precisa. Entender essa escassez é fundamental para a gente poder ser mais eficiente e atender mais gente com os mesmos recursos. E logo aqui do meu lado, tem indivíduos subalimentados com nutrido. E que nem esse cara, meu irmão, tem mais de 1 bilhão de famintos. Alimento é o que nos dá energia vital. E para quem passa fome é a primeira forma de dignidade. A verdade é essa, tem muita gente passando fome. Aí meu pai abandonou a gente lá, abandonou eu, minha mãe e mais 2 crianças. Vendo esse livro numa vida apurada, passando fome, mas comia serraia com fubá. Eu não vou preferir roubar dos outros. Se a pessoa falar, não vou te dar, não vou te ajudar, eu agradeço do mesmo jeito. Desperdício é uma coisa eminentemente moral, é ético. Não existe desperdício na natureza. Tem centenas de bilhões de estrelas no universo e não dá para dizer que isso é um desperdício. A floresta amazônica, com a sua exuberância, com seus excessos, não dá. Do ponto de vista estritamente objetivo natural, não cabe a ideia de desperdício. A ideia de desperdício quem introduz somos nós, vendo que as coisas podem ser diferentes do que são e existem escolhas que levam a uma vida pior do que ela poderia e deve ser. Todo alimento ele deve ser consumido por inteiro. Todos os alimentos você consegue sim fazer algum tipo de uso de partes convencionais e não convencionais, de sementes, cascas, talos, e introduzi-los nas receitas. O brasileiro ele tem uma tendência a desperdiçar também porque nunca passou por uma guerra, nunca passou tanta necessidade. Essa é uma frase que eu ouço muito e concordo em parte. Quem desperdiça é que tem o que desperdiçar. A gente não pode esquecer que tem uma parte do brasileiro que ele é muito carente, ele não tem nem o que desperdiçar. Me incomoda muito, pessoalmente, o desperdício de alimento no Brasil. As porções são muito grandes, as pessoas jogam comida fora, sem a menor cerimônia. E existe uma certa cultura curiosíssima na vida brasileira de que não pode faltar, tem que sobrar. E que se faltar é mesquinharia. E por conta disso, você exagera. Me incomoda muito o descaso com a perda de coisas que custaram trabalho, coisas que demandaram recursos naturais e que vão ser simplesmente inutilizadas por um excesso desnecessário. É uma questão de comportamento. Existem pessoas que realmente é uma sobra normal, tá? Como você pode deixar em casa de uma sobra normal. Mas tem pessoas que você vê que elas já se alimentaram, mas pelo simples fato de ser à vontade, ela levanta e pega mais e mais e mais e mais para deixar no prato mesmo. Mas que negócio, estou pagando. Entendeu? Aí nós pegamos o prato, aí eu vou, minha balança peso e vamos cobrar a parte. Por isso é que nós temos essa plaquinha discreta aqui. E dizem que realmente passando fome encontra-se 3,5 milhões de pessoas, abaixo de 5 milhões, que seria o limite para que o país tivesse saído do mapa da fome, né? Mas eu realmente eu não sou uma pessoa convencida
de que nós saímos do mapa da fome. Muito mais triste ouvir alguém falar que não existe mais fome, ou que acabou a fome, ou que se você tem na sua esquina alguém no semáforo pedindo comida, se você tem um catador passando todos os dias que não tem o que almoçar, e você achar que a fome acabou. A fome, ela está aqui, ela está presente, ela está a 1 metro de você, e muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Olha a fruta aí, ó. A fome acho que é o pior estado do ser humano na Terra. Porque você vê uma criatura com fome é terrível, hein? Comer lixo, pegar resto de feira, é a coisa mais terrível do mundo, né? Desperdício pra mim é uma falta de vergonha na cara. Tanto dos governantes como da gente também. Que era muita coisa que era pra se aproveitar e se aproveita. A gente via muito desperdício na feira, então era muito forte para minha mãe ver aquilo. Ela não tinha dinheiro para fazer a feira, então todos aquele resto de feira que os feirantes não utilizavam, ela ia lá com toda a delicadeza, pedia com toda a educação, e as pessoas tinham essa coisa, consciência também de tá dando esse resto de alimentos. Que é muito difícil hoje, né? Que o desperdício hoje é uma coisa que me choca muito, assim. Dá muito bem para eles pegar tomate que eles jogam fora, os legumes que eles jogam fora, pegar aí numa creche, num asilo, sabe, doar para as pessoas, para quê? Para aproveitar. Prefere jogar fora do que doar, né? Então eu já nem peço, eu já não peço em nada. Em restaurante eu não peço nada, pelo contrário, eu mesmo falo, ó, se eu estou trabalhando eu posso comprar minha alimentação. Mas não peço para não receber um não na cara. Vergonhoso, assim, entendeu? Uma palavra muito vergonhoso. Você vê muitas reportagens, muitas questões falando as pessoas com dificuldade, passando fome, mas pouca gente preocupada com isso. Se tivesse uma fiscalização e uma pessoa com a qualidade de inspeção, ia ver que são alimentos que não poderiam ser de maneira nenhuma desperdiçados. A insegurança alimentar é quando você não se alimenta de forma qualitativa e quantitativa adequada. Então, existem muitas pessoas em insegurança alimentar que nem sabem que estão em insegurança alimentar, porque têm acesso à alimentação, porém têm acesso a uma alimentação inadequada. Alimentação, hoje, é 50% dos temas da ONU. Corresponde a 50% nos temas relacionados ao alimento. Então, é o centro da vida, é o centro da sobrevivência humana. Se fala muito em como produzir alimento para os 7, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas no fundo, talvez a questão não esteja só na produção, mas em como que esse alimento está sendo desperdiçado ao longo da cadeia. E aí a gente não precisa mudar tanto as técnicas ou explorar de uma forma predatória a produção, e sim são questões básicas e singelas, né, que vão diminuindo o desperdício, e aí a gente vê que tem alimentos sobrando. Não venha me dizer que não tem nada com isso. É uma questão de consciência, uma questão de compromisso. Desperdício de serviço para a humanidade. Se a gente ainda tem 30% de desperdício de alimento no mundo, como que ainda existe o problema da fome? Tem que resolver isso o mais rápido possível. Não importa o tamanho, todos os produtores são importantes. Mas para serem sustentáveis, todos têm que ser eficientes. Eu acho que a humanidade está expandindo a sua consciência. Nós estamos entrando numa fase de amadurecimento da sociedade, né? Porque nós estamos ganhando informação. Então, por exemplo, esse documentário sobre desperdício tem cabimento hoje. Não teria em 1950. Estava saindo da guerra e estava surgindo uma esperança, um futuro, coisas surgindo, liquidificadores, ar-condicionado, né? Quer dizer, é um outro mundo. E a gente era muito ignorante, né? E a gente estava muito feliz em separar ricos de pobres, pretos de brancos. Quer dizer, era uma organização da sociedade que deixava a gente muito tranquilo, muito seguro. Na medida que a gente começa a ter mais gente no mundo, uma tecnologia que conecta todo mundo, quer dizer, essa mobilidade que a sociedade ganha, essa multiperspectiva, essa diversidade que a gente ganha, traz uma necessidade de você aprender a lidar com tudo isso que a gente não tinha antes. Essa é a última geração que pode fazer alguma coisa para mudar alguma das coisas, e a primeira geração que vai sofrer as consequências da falta dessa mudança.
aonde realmente a gente tem desperdiçado. O que hoje gera desperdício? É fazer uma reflexão desse processo inteiro que acontece para que as pessoas enxerguem. Então, eu acho que essas ações básicas, de reciclagem de lixo, de apagar a luz, são mínimas, são necessárias, mas a gente está preocupada com ações que causem mais impacto, realmente. Se eu faço parte do problema, eu também faço parte da solução. Alimento é aquilo que a gente vem produzindo em excesso, distribuindo mal e descartando de maneira errada. Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Para viver num mundo melhor, com mais dignidade, com muito mais qualidade, a sustentabilidade passa a ser indispensável na prática do dia a dia de cada um, tanto pessoa física como jurídica. Mas a gente vê que há muita gente que desperdiça tempo, que desperdiça conhecimento, outros tantos desperdício de materiais recicláveis, que é muito dinheiro que se joga fora nesse país. Muita gente poderia estar trabalhando por causa desse material. Muita matéria-prima que é jogada nos aterros e poderiam ser transformadas em novos produtos. O próprio ciclo de produção que hoje permite um desastroso desperdício que está acontecendo. Então, é preciso medir esse desperdício, é preciso conscientizar as pessoas de que essa abundância ela precisa ser valor econômico. O desperdício, em vez de ser lixo, ele passa a ser um valor econômico que entra nessa economia nova que está acontecendo, essa economia circular, para poder resolver os problemas do mundo. É maravilhoso você poder reinventar aquilo que sobra em valor para nutrir as pessoas que precisam. Então, o foco primordial do direito ambiental é assegurar a manutenção e a qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Inclusive, essa é uma previsão que nós temos no Brasil na Constituição Federal. Então, se você perguntar, Fabrício, temos elementos hoje para proteger o meio ambiente? Sim. Bons, excelentes. E aplicação? Talvez na aplicação nós tenhamos aí um déficit que a gente poderia chamar de um enforcement, de aplicação, de controle, de efetividade. O último lugar que o alimento deveria vir parar é no lixo. Vamos sim entender que política é gestão, que política é eficiência, que política é conhecimento. Vamos sim querer ter uma sociedade mais evoluída, mais desenvolvida. Esse processo de separar os resíduos orgânicos e encaminhar ele para a compostagem, transformar em adubo, plantar, gerar alimento e esse alimento retornar para a mesa é um ciclo completamente fechado. Então, assim, no Brasil a gente aprendeu a separar os resíduos entre recicláveis e não recicláveis e erroneamente foi colocado o orgânico como não reciclável. Então hoje se permite que as pessoas continuem pegando comida nos lixões, nas latas de lixo, com risco de pegar doença, e diz que não se pode doar comidas porque alguém pode ter alguma infecção alimentar. Quer dizer, isso é uma hipocrisia. E nós presenciamos algumas vezes pessoas que pegam o que vem do lixo. Resto de refrigerante, resto de comida. Nós não podemos permitir isso. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento para exigir que o governo cumpra o seu papel. Porque o recurso público tem suas regras e ele engessa muito o trabalho. E quando você quer inovar, você precisa ter outras fontes de recursos. Mas a parceria com o poder público, ela é necessária, ela sempre terá que existir, porque é o poder público que coleta impostos e ele tem a obrigação de fazer bem o bom uso deste recurso. Precisamos aprender a ver a verdade atrás de tudo e aprender a dizer não ao que não é correto. O Estado é crítico, vamos se ligar, ficar de olho nos políticos que a gente põe lá para nos representar. Uma outra forma de assegurar uma maior proteção é aplicando penalidades. Os órgãos ambientais aplicarem multas nas administrações públicas, nas prefeituras, por estar mandando os rejeitos para um lixão e não para um aterro sanitário. O fato dos lixões causarem danos ao meio ambiente, contaminar o solo, contaminar a água, então, gera uma obrigação de reparação desse dano. O poder público tem, então, a obrigação de olhar para essa questão, para todas as questões que lhe competem. E isso
tem que ser feito. E a população tem que aprender que ela tem que reivindicar por isso, né? Então, o poder público não é guardar poder para si. Poder público é servir. Quando a gente quer falar, por exemplo, com o governo, com a prefeitura, né, a gente sempre tem uma dificuldade, porque existe um olhar de cima para baixo, né? Mas quem é a estrutura? Onde está a base do país? Quem construiu esse país que a gente vive? Você plantou, você cuida, você vai... E aí no final a gente nunca colhe o final. Nosso país é muito rico, tem alimento para todo mundo. Se não fosse a roubalheira, não teria gente passando fome assim. Eu acho que nós estamos caminhando para uma situação em que a sociedade civil brasileira vai colocar o Estado contra a parede. Porque a situação que nós temos hoje, de carga tributária, de déficit público, sem uma contrapartida de políticas públicas que atendam às necessidades mais elementares de educação, saúde, saneamento e segurança, é talvez o principal problema hoje da vida no Brasil. Não dá para sustentar e para tolerar por muito mais tempo a enormidade dessa perda, que é um Estado que é um leviatã anêmico. É um gigante que faz o que não deve e não faz o que deve. Eu acho que está ocorrendo algumas micro-revoluções dentro das sociedades em vários temas. E essas micro-revoluções, mais cedo ou mais tarde, terá um ganho de escala. Há muitas organizações, há muitas pessoas preocupadas com o tema. Faltam recursos, falta instrumentalização para fazer a grande transformação. Uma pessoa mais madura, ela é mais consciente da interdependência que existe na sociedade, então ela é mais capaz, ela tem melhor condição de tomar uma decisão, considerando muitos fatores, uma decisão que gere muito bem, com o mínimo de mal. A gente está tendo consciência de que a gente não pode destruir a vida que a gente está vivendo aqui. A gente tem que cuidar do espaço, a gente precisa cuidar do que a gente joga fora, do que o lixo é luxo, né? Hoje em dia o lixo é luxo. A humanidade tem noção de que adquiriu a duras penas que a natureza não tolera qualquer desaforo. Existe um problema de escassez e existe um problema de harmonia, de limites à agressão que o ser humano pode impor à ordem natural. E a humanidade no século XXI está tocando perigosamente nesses limites. E a gente está cada vez mais sensível às questões ambientais. Tem os efeitos do clima também, né? Quando era frio, passou a ter o calor. Quando era muito quente, agora está frio. Onde não nevava, passou a nevar. Onde não chovia forte, agora chove. Quando me perguntam sobre o futuro, eu lembro do provérbio chinês, que diz o seguinte: se não mudarmos de direção, vamos acabar onde estamos indo. Então, mude, meu compadre, antes que seja tarde. Tome uma atitude, porque é geral essa treta. Tá todo mundo junto no mesmo planeta. Somos 7 bilhões de seres humanos. Como é que se distribui entre a população mundial o consumo e a emissão de gases de efeito estufa? O bilhão que está no topo da pirâmide de consumo, ou seja, a elite do consumo mundial, é responsável por metade da emissão global de gases de efeito estufa, CO2. Os 3 bilhões que vêm em seguida, a classe média do planeta, são responsáveis por 45% das emissões de gases de efeito estufa. E os 3 bilhões que estão na base da pirâmide do consumo, metade sem eletricidade, hoje, são responsáveis por 5% das emissões. Como é que nós estamos hoje? Os 3 bilhões que estão na classe média querem viver como o bilhão que está no topo. E os 3 bilhões que estão na base da pirâmide de consumo querem viver como a classe média. E essa conta não fecha. A humanidade está brincando de roleta russa com o planeta. O amadurecimento, ele não vem pelo prazer. Eu acho muito difícil você amadurecer pelo prazer. Você amadurece pelas dores, pelos sentimentos de perda, né? Então, eu sou muito otimista que nós estamos caminhando para uma sociedade mais madura, mas o caminho não é fácil. Nós estamos numa trajetória extremamente temerária e que pode levar a enorme prejuízo da vida inteira no planeta. E tudo em nome do quê? Tudo em nome de uma corrida armamentista do consumo que não torna as pessoas mais felizes, por tudo que se sabe sobre a felicidade. O consumismo é uma distorção do comportamento humano. Ele foi fabricado por uma era econômica pós-guerra
que precisava se pautar na produção dos países vencedores, que criaram essa norma para todo mundo criar, industrializar e produzir. E nós passamos a consumir muito. Olhar para o terreno do vizinho, ver que a grama era mais verde, o carro era mais novo. E passamos a ser seres infelizes, porque nunca tínhamos o suficiente para viver. E o próprio sistema do marketing, da propaganda, eles originalmente se pautava na infelicidade, naquilo que lhe falta, e nunca naquilo que você tem. A publicidade é vulgar, né? Ela tem que ser popular, ela tem que ser acessível, então ela nunca é vanguarda, ela nunca satisfaz um nível superior do indivíduo. E a cultura do desperdício é o que faz com que a gente jogue fora o amanhã, pensando muito no hoje e no agora. Desperdício é um desserviço para a humanidade, mas há de mudar. Faça a sua parte. Em suma, consuma na medida exata da sua necessidade. Sem esbanjar, sem se lambuzar, sem ter que jogar fora. Compartilhar é a palavra da hora. O maior desperdício para mim é o ser humano não observar o outro como um ser capaz de se transformar. É a gente pegar nossos dons, amassar eles, jogar dentro de uma lixeira e fazer o que a sociedade quer que a gente faça. Durante o dia as pessoas compram uma coisa, jogam em casa, depois não usam mais. Você tem que passar a usar, que é um outro conceito, que é uma outra era econômica. De consumidores passaremos a ser usuários. Que tal eu emprestar para você o que eu uso e que não estou usando todo dia? Não é reciclar, restaurar, refabricar. A felicidade não depende de comprar uma roupa nova ou de comprar um carro novo. Então, esse sistema do consumo ele já está em extinção. O quintal de trocas ele é um espaço para trocas e conexões, um lugar onde as pessoas podem não só trocar coisas, mas trocar afeto, se conhecer, conversar, entender o real valor das coisas. Quando eu montei o quintal, as pessoas falam, então você é contra o consumo. Falei, bom, não tem como, porque o quintal é consumo compartilhado, então eu não posso ser contra uma coisa que eu faço. Eu acredito mesmo que a questão é como estamos consumindo e de que maneira. Então, eu preciso saber o que eu estou comendo, da onde que veio. Eu preciso saber o que eu estou vestindo, quem fez a minha roupa, quantas pessoas sabem quem fez a roupa delas, assim. E aí, a gente compra o que é preciso, o necessário. E aí a gente compartilha isso, e aí a gente desperdiça menos. A gente não vai precisar comprar um monte de coisas e ter várias coisas, porque vai ser compartilhado. Eu não preciso ter tantas coisas assim que ficam paradas por mais tempo do que ficam em uso. As pessoas estão cada vez mais consumindo e desperdiçando cada vez mais. Então, gente, vamos acordar um pouquinho mais, né? E olhar um pouquinho mais em volta e preservar nosso mundo. Só pode ser burrice o desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Sustentabilidade é uma condição necessária para a gente poder seguir vivendo e vendo cada vez melhor no planeta. Nem sempre é aquilo que as pessoas pensam que é uma restrição, ela é um estilo de vida. O Brasil, na minha opinião, ele está andando a passos muito curtinhos em relação à sustentabilidade, né? A gente hoje testemunha milhões de quilos de comida, milhões de lixos sendo gerados. O que não deveria ser lixo torna-se lixo. Nós temos, assim, milhões de quilômetros de aterros públicos. Só 2% do lixo de São Paulo é reciclado. Você imagina uma coisa dessa? Isso é um absurdo, isso não faz sentido nenhum. Todo mundo tem que ser responsável pelo seu lixo. E tem que prestar atenção no que está fazendo com o descarte. Aí depende muito de educação, depende de uma ética cívica. De você saber que, na medida em que todos têm esse comportamento, será melhor para todos. O grande risco aqui é a chamada falácia da composição. O mundo ideal é aquele em que todo mundo cuida do seu lixo, menos eu. Só que se todo mundo pensar assim, ninguém vai cuidar do lixo, e aí vai ser pior para todos. Bom, dizem que o Brasil é o país que tem o lixo mais rico do mundo, né? Porque é um lixo que vale muito dinheiro,
né? E é um lixo que é desperdiçado, até o lixo é desperdiçado, né? Coisas nunca deveriam chegar ao aterro sanitário, poderiam ter sido doadas ou até vendidas. Em tempos, empresários identificaram que o lixo é muito dinheiro e criaram várias indústrias recicladoras. Nós temos que entender que o que está ali, na verdade, são produtos do petróleo, produtos da bauxita, produtos do ferro, do vidro. Isso tudo que está ali veio das grandes indústrias. E as grandes indústrias querem aquilo de volta. Portanto, é um grande negócio. Ah, é? E vamos! O resíduo sólido é aquele objeto, bem, resultante da atividade humana. Pode ser reciclada, reutilizada, reaproveitada. Então é o que a gente chama de resíduo. E aí você tem também nessa linha dos resíduos uma atuação muito forte das cooperativas de materiais recicláveis, que tem um papel fundamental, as cooperativas e também os recicladores, para viabilizar que esse material seja reaproveitado, que o plástico vire um outro produto, que o alumínio vire uma nova lata, que o vidro vire uma nova embalagem de vidro e assim por diante. Hoje, o lixo que a gente tem, né, o lixo reciclável, significa produção, dinheiro, isso, trabalho e renda. E o rejeito? O rejeito é aquilo que não dá para reaproveitar, não dá para reutilizar. Então, o rejeito hoje seria o que a gente chamava de lixo. Esse lixo que é o que tem que ser encaminhado para um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia, que é um lugar onde você faz a acumulação dos rejeitos, tem uma proteção, evita a contaminação do solo, evita a contaminação das águas, evita o mau cheiro. Então é uma atividade ambientalmente licenciada, controlada pelos órgãos ambientais, que visa proteger o meio ambiente. Nós temos uma carência muito grande de trabalho na fração úmida. Aqui está o desperdício. A partir do momento que você mistura alimentos, o resto de alimentos, com outros materiais, são materiais, o rejeito propriamente que deveria ir para o aterro sanitário, você compromete esse material, o reaproveitamento, que ele poderia ter um fim mais nobre, poderia ser utilizado inclusive de uma via compostagem. Você olha que se pensarmos bem, o próprio alimento reaproveitado, reutilizado ainda quanto alimento, e ainda depois ser utilizado como fração úmida, fração orgânica, e aí sim como adubo, e aí o resíduo do resíduo do resíduo que seria de fato encaminhado para o aterro sanitário. Então agora a gente precisa entender que os resíduos orgânicos ou resíduos compostáveis, eles são recicláveis e devem ser separados para serem encaminhados para a reciclagem, que no caso é a compostagem. Então assim, onde tem produção de alimento, se tem geração de resíduos orgânicos. E junto também com a geração de resíduos orgânicos de jardinagem. Então, combinando esses dois tipos de resíduos, se faz a compostagem e transforma em adubo de excelente qualidade, que isso gera também um recurso para se promover a agricultura urbana, né, para se plantar alimento também na cidade. Então, são duas sacadas: tratar os resíduos orgânicos dentro da própria cidade e plantar alimento na própria cidade. Está na mão de cada um, em cada gesto mínimo do cidadão comum. Porque a gente não se ilude com blá blá blá. O Estado é crítico. Vamos se ligar. A coleta seletiva, embora ela já tenha aí algumas décadas, nós tivemos uma legislação que ficou parada no Congresso durante muito tempo. E agora a política nacional tenta dar um rumo para isso. Porque ela envolve os que produzem as embalagens e aqueles que coletam as embalagens. As cooperativas ainda, em geral, são muito mal estruturadas, trabalham com equipamentos muito arcaicos. Nós ainda temos milhares de pessoas que trabalham com coleta manual, quando poderíamos fazer uma troca desse processo de coleta. Eu mesmo separo tudo. Separo garrafa, plástico, lata, papelão. Eu levo tudo ensacado no depósito. Tudo ensacado. O vidro eu entrego no terreno da prefeitura. Só o vidro. O restante eu vendo no depósito para mim poder me manter. Eu, como carroceiro, sentia muito preconceito. Porque a gente que trabalha na rua com carroça é discriminado, né? Até hoje, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas você trabalha em quê? Eu trabalho com lixo com reciclagem. Mas hoje, aí
Muita gente já falou pra mim, oi, você não precisa ter, como se diz, se acanhar, dizer que é coitadinho, que não é ninguém. Você é o quê? Você é um preservador ambiental. O que eles fazem, eles são, na verdade, grandes agentes ambientais importantíssimos para a sociedade de uma forma geral. O trabalho deles é pegar aquilo que desprezamos e fazer valer um produto, transformar-se em um produto de qualidade. E da mesma forma que se trabalha a transformação do resíduo, também se pode trabalhar a transformação humana. Hoje é uma educação ambiental que a gente está fazendo, então a gente já trabalha, já é a costume, porque a gente sabe que tem uma destinação correta para esse material, que tem um bem-estar futuramente, que nem eu tenho 3 filhos, então a gente já está com a consciência no futuro. Eu me faço que você ganha dinheiro honestamente. Então, do jeito que eu faço, eu não me sinto humilhada, não. Tudo bem. Quando eu passo que eu vejo uma latinha, eu trago para minha casa. Chego em casa, eu amasso, vou colocando no saco. Quando tem muito, eu vendo. Isso é uma limpeza que eu estou fazendo. Não venha me dizer que não tem nada com isso. É uma questão de consciência, uma questão de compromisso. Desperdício de serviço para a humanidade. Essa questão da sustentabilidade, se dá para ganhar dinheiro com a sustentabilidade, isso é uma conversa do século passado. As leis são feitas, os mercados amadurecem, ou você ganha dinheiro com um novo padrão de produção, novo padrão de logística, novo padrão de consumo, ou você está fora do jogo. Então, o desafio está dado. Não é opção. Uma empresa saudável é uma empresa que vai cuidar dos aspectos ambientais e sociais que estão atrelados a ela. Então, naturalmente, uma empresa que se torna preocupada com essas questões, ela vai gerando valor agregado. E quando ela começa a usar isso como uma boa comunicação, ela também vai tornar esse valor percebido. Você vai ter vários movimentos na mesma direção por razões diferentes. Então você tem um empresário que vai fazer porque tem que obedecer à lei, senão ele será punido. Tem um empresário que vai fazer porque o mercado quer, e se ele não fizer, o mercado vai punir não comprando o produto dele. E você vai ter aquele que investe porque acredita que essa é a direção que o mundo tem que ir. Então, tanto no mercado de capitais, investidores, acionistas, credores, como no mercado de consumo, o cerco está se fechando. E é bom as empresas saberem que o futuro delas depende delas serem capazes de entregar valor e qualidade e preço sem sacrificar e desperdiçar recursos, tanto humanos quanto ambientais. A nossa empresa, dentro do sistema financeiro, é a única que é extremamente focada na cadeia de produção de alimentos. Historicamente, nós temos um DNA agrícola e essa é a nossa estratégia. Então, o Banking for Food é uma estratégia baseada em 3 pilares: no financiamento, na difusão de conhecimento e no network dentro da cadeia. A nossa missão é atuar na cadeia de alimentos para promover a segurança alimentar, garantir que haja uma comercialização eficiente para que esse alimento excedente produzido nas áreas de vocação agrícola chegue em outras regiões, para garantir que haja disponibilidade do alimento no mundo, que essa disponibilidade aumente na medida em que a população mundial cresce e a demanda cresce. A coordenação da cadeia é fundamental para que a gente tenha eficiência, para que a gente tenha segurança alimentar e para que a gente de fato reduza o desperdício. Fica quem tiver competência para criar uma coisa útil, usando o mínimo possível, agradando o maior número de pessoas. Essa que é a ideia de uma sociedade que está evoluindo. O capitalismo consciente é um capitalismo através do qual a empresa ela participa na construção de um mundo melhor. E quando ela faz isso, ela não ganha consumidores, ela ganha seguidores. A gente criou um projeto que chamava Rebeldes com Causas. Nós escolhemos alguns empreendedores sociais brasileiros todos os anos com os quais a gente assume um compromisso de entrega. Então, no dia 20 de maio de 2016, nós lançamos, em parceria com o Banco de Alimentos, o projeto Reserva um P5P. Um P5P por quê? Porque a cada peça de roupa vendida, nós viabilizamos 5 pratos de comida para quem tem fome no país. Hoje começa a se ponderar, ser o mais barato, mas o que mais, entendeu? Assim, que tipo de impactos negativos eu trago? Será que essa conta vale a pena mesmo? É bom para as empresas, é bom para o consumidor, né? É bom para a sociedade, é bom para o nosso planeta, é bom para a continuidade da humanidade.
Hoje, entre as diferentes bandeiras que tem no grupo, a gente tem cerca aí de 200 lojas, mais ou menos, que já fazem esse processo de doação e doam para aproximadamente 300 diferentes instituições. Se a gente não doasse, muito provavelmente esses produtos ou iriam para o processo de compostagem ou iria ser considerados rejeitos, muito provavelmente, mesmo tendo em total condições ainda de consumo. Novas leis sobre doação de alimentos são muito importantes para trazer segurança para quem faz esse trabalho e para quem tem vontade de doar. Então, mude, meu compadre, antes que seja tarde. Tome uma atitude, porque é geral essa treta. Tá todo mundo junto no mesmo planeta. O grande paradoxo desse momento é, por um lado, os debates girarem em torno da alimentação para uma população que cresce. Para todos poderem comer, é preciso potencializar as tecnologias da agroindústria. Por um lado, dizem que só através dessas tecnologias, né, dessa agroindústria poderosa, a humanidade vai poder se alimentar. Mas a gente também tem que pensar que mundo que é esse que vai existir para esses 9 bilhões. Então é pensar em produtividade, em produção, mas com sustentabilidade. No nosso caso, é importante entender os processos e não só para mitigar, mas para preservar e para desenvolver. Então, quanto mais você conhece profundamente as etapas de um processo, melhor você consegue fazê-lo de forma eficiente e com isso sustentável. O que significa isso? Significa você trazer de novo, entender a origem da fauna e da flora local, fazer um planejamento de reconstruir com plantas nativas, com a flora. Com isso você atrai os insetos, os animais, e aí você cria de novo um sistema que vai permitir você conseguir plantar o café e tirar o melhor possível. Eu acho que os produtores hoje têm uma consciência muito maior sobre a sustentabilidade. A gente já tem histórias muito concretas de que o descaso com a sustentabilidade inviabilizou terras agrícolas. E isso é visível, né? Terras que antes eram produtivas e deixaram de ser. Então hoje eu acho que os produtores têm uma consciência muito maior da necessidade de cuidar da qualidade e da proteção, fazer um manejo sustentável do seu solo, da sua água, das suas instalações, visando a sustentabilidade do seu próprio negócio. Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Não precisa montar uma ONG para fazer diferença. Você pode fazer a diferença. Talvez a pergunta seja quem não pode transformar, né? Eu acho que basta estar vivo para você poder fazer alguma coisa que preste. Sou super otimista com as novas tecnologias. Eu acho que as tecnologias, elas nos fazem produzir as coisas com mais precisão, né? Com mais qualidade e com menos desperdício, né? Porque você sabe com clareza para que você está fazendo, não vai ter nada sobrando, nada faltando, aperfeiçoa um pouco a artesania do humano. Então existem coisas incríveis acontecendo que vão mudar o mundo da alimentação. Tem o caminho das tecnologias de ponta, que é a 3D, que é a nutrigenômica, não é? Que é a carne de laboratório. Agora, paralelamente a essas tecnologias, existem várias promessas incríveis que já estão virando realidade, como por exemplo jardins urbanos, ou agricultura urbana, que você planta vegetais, frutas nos prédios, né, nos condomínios, nos jardins comunitários. E também porque temos nas cidades, sobretudo, muitos espaços que são passíveis de produção de alimentos que também são desperdiçados, desde muros até paredes de casas onde poderíamos produzir parte do alimento, não todo, obviamente, mas parte do alimento que consumimos, então também desperdiçamos espaços. A Urban Farmers Brasil ela é uma empresa de origem suíça. Ela é uma empresa
de agriculturas urbanas que utiliza a técnica de aquaponia. O sistema de aquaponia, ele integra os peixes e as hortaliças. Então, os dejetos dos peixes viram adubo para as plantas filtram os nutrientes, filtra a água e devolve a água limpa para os peixes. Então, a gente tem aí um ecossistema fechado e uma redução de 95% de água frente à agricultura tradicional. Quando a gente pensa numa fazenda da Urban Farmers, uma unidade, a gente tem que pensar em 10 quilômetros para escorrer todos os produtos. Essa fazenda, ela elimina o atravessador, ela elimina a logística, todos os poluentes, né, que essa logística acaba contaminando o meio ambiente, ela elimina as embalagens e ela faz com que... Gente, a gente vai continuar o nosso vídeo, né, o nosso documentário na próxima aula, certo? Quando a gente retornar, a gente fala mais sobre essa questão do lixo, né? E de como a gente pode economizar com sustentabilidade, tá certo? Essas nossas aulas agora, gente, está realmente mais vídeo, né? Porque o tema, ele foge um pouco da parte de financeira, mas em tese ele fica muito ligado, né? Ele foge para poder religar novamente. Então, quando for nas próximas aulas, a gente vai ter mais coisas falando sobre a interação, né, dessa questão da reciclagem, da forma correta de se preservar, de se conviver com o mundo e a sociedade. E logo mais a gente retorna para abordar o que isso tem a ver com a nossa matemática financeira, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem bem, até mais.